E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas para mais um vídeo no nosso canal aqui para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre lâmina de cerâmica. Aqui tá a minha, galera, minha preferida, tá? Lâmina de cerâmica serrilhada black, tá? Que na minha opinião ela é melhor do que a branca, assim, até o ruído dela é um pouco diferente. Acredito que tem alguns componentes diferentes, galera, na matéria-prima dessa lâmina aqui. E nesse vídeo eu vou estar contando para vocês, tá? Vou estar passando passo a passo de como instalar, como fazer a instalação correta nela também. E claro, vou estar ajudando vocês de algumas dicas, né, para como reduzir o ruído quando vocês colocarem uma lâmina de cerâmica e uma lâmina usada já da máquina de vocês. Então fique com a gente nesse vídeo até o final, que tem muito conteúdo interessante aí para vocês. Então, pessoal, vamos lá falar sobre as principais diferenças entre a lâmina de cerâmica serrilhada, né, que é a que eu estou trabalhando aqui agora, que na minha opinião é a melhor lâmina de cerâmica no mercado até agora, tá? Eu acho sim ela melhor do que a branca, ela tem uma ressonância diferente, como eu falei para você na abertura do vídeo, e ela se comporta de uma maneira diferente, né, naquela produção de ruído, no aquecimento, e eu gosto muito, mas muito mais da cerâmica preta, tá? Acredito que com certeza esse pigmento, esse material que eles botam nessa lâmina ajuda sim, tanto na hora do corte como na ressonância da máquina, aquele barulho chato, né, na hora do trabalho ali. Pessoal, uma lâmina de cerâmica tradicional igual da nossa NG208 aqui, tá? Essa lâmina aqui, ela tem o mesmo desenho da lâmina da JRL original e da MediShow M10 também. É uma lâmina muito boa, só que na minha opinião a serrilhada é ainda melhor, né? Ela trabalha meio que triturando o cabelo, trabalha cortando em duas camadas e possui 20 dentes a mais do que uma lâmina tradicional da UAL, que a gente está acostumado a ver, né? Uma lâmina sem serrilha tem aproximadamente 28 dentes, tá, galera? E aqui a serrilhada possui, com os dentes alternados, né, 48 dentes de corte. Então um corte bem mais macio e corta em duas camadas, como eu passei para vocês. Então tem um corte bem mais suave e ajuda também, na minha opinião, na hora do polimento do fade, tá? Então aqui, pessoal, está a nossa lâmina de cerâmica serrilhada. Deixa eu aproximar bem na câmera para vocês, olha só. Ela tem esses dentes alternados aqui que dá para ver, né? Aquele desenho igual da lâmina original da Mesh Clip da UAL, tá, galera? Mesh Clip Cordless com esse dentezinho alternadinho ali, né? Aqui dá para ver melhor. Então ela tem um corte macio, porque como eu falei para vocês, ela trabalha com duas camadas, né? Então normalmente esse modelo de lâmina aqui, a máquina não perde tanta potência na hora do corte. Tipo, ela não baixa tanta potência porque ela corta, ela entra menos cabelos e corta mais na pontinha ali. Tanto que uma lâmina tradicional, como ela possui um V maior, né? Então ela entra mais cabelos ali, galera. E tende a tirar um pouquinho a potência da máquina, tá? Por isso que quando a máquina não tem tanta potência, uma NG308, né, uma QMEI 1976, tá, para vocês terem noção, o ideal é uma lâmina serrilhada, tá, porque essa lâmina aqui pode sim tirar um pouco da potência, porque vai entrar mais cabelo. Não quer dizer que vai cortar? Não, vai cortar bem, né, só que com a lâmina serrilhada a máquina tende a perder menos potência, tá. Mas uma dica também importante, pessoal, para vocês que normalmente compram a lâmina e vão botar em algumas máquinas de vocês aí paralelas, né, algumas máquinas diferentes que a gente não está acostumado, que não seja padrão WMark, pode ser que na hora de botar a plaqueta fique com uma folga, tá, galera? Vai botar a plaquetinha aqui, ela fique com uma folga, né? Então essa folga não pode existir, senão vai ficar trabalhando de um lado para o outro, batendo aqui dentro, vai fazer um ruído excessivo e muito chato, né? Realmente vai ficar fazendo aquele barulho muito chato, que vai incomodar até o cliente de vocês, tá? A dica que eu dou, tô com um pedacinho de papel aqui de folha A4, tá? Vocês vão recortar um pouquinho maior do que esse furo aqui, ó. Vão vir com a plaqueta e vão encaixar por cima, tá? Essa é uma dica bem fácil de fazer, fácil de recortar também. E tem que ser um papel um pouquinho grosso, né, galera? Para dar realmente esse volume aqui nas laterais, né? E conseguir realmente suprir essa folga que tem entre a lâmina e a plaquetinha de vocês. Vocês podem fazer com fita isolante? Também podem. Só que a fita isolante normalmente vai durar mais tempo, né? Eu gosto de fazer com papel que vai durar em torno de 30 dias, 20 dias mais ou menos. E já me lembra de abrir a máquina e fazer a lubrificação da nossa plaqueta também com graxa de silicone, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês em seguida aí. Então, pessoal, hoje eu vou estar trocando a lâmina da nossa VGR 656, tá? Máquina bem legal, que eu trabalhei com a lâmina original porque é muito boa. E aqui eu já vou estar trocando para vocês, vou estar explicando como fazer a regulagem correta, né? E claro, vou estar ensinando a fazer o procedimento de brunimento de lâmina, que é muito interessante, muito importante, na verdade, né? Sempre que vocês colocarem uma lâmina nova na máquina de vocês, tá? Então, sem enrolação, vamos lá. Pedir para o nosso editor dar uma aceleradinha aí para o vídeo não ficar tão longo também. Preguiça. Pessoal, que é muito importante também, acabei tirando a alavanca aqui. Algumas máquinas
a gente tem alguma dificuldade de fazer o encaixe da mola, né? Então é interessante, de repente, tirar o trilhozinho de lâmina também, para estar fazendo a troca da lâmina ali com mais facilidade, tá? Tome bastante cuidado para não perder essa porquinha aqui, galera. É a porca que dá o aperto ali no parafuso da alavanca, tá? Então tome bastante cuidado. Vou aproveitar já para dar uma limpada na máquina. Em seguida já voltamos a passar o passo a passo ali do encaixe da lâmina. Então, pessoal, vamos lá fazer o procedimento correto, né? Vamos tirar a nossa lâmina aqui. Vamos ver se vai ter alguma folga, né? Que eu sempre gosto de tirar a plaqueta com a chave aqui quando tá muito apertada, tá? Até para não ter perigo de fazer muita força e arremessar essa lâmina longe, né? E acabar perdendo a lâmina aqui, quebrando o dentinho. Olha só como realmente o dente dela é bem curtinho, galera, original, por isso que ela é tão boa, tá? A lâmina da VGR 656 original. Deixa eu botar ela aqui dentro. Pessoal, para quem quiser adquirir essa máquina aqui na nossa loja, entre em contato com a gente pelo Instagram ali, né? E eu vou estar vendendo ela junto com a lâmina de cerâmica já, tá? Para quem tiver interesse, dá um salve ali que a gente vai acabar negociando, que eu já fiz todos os vídeos sobre ela. Vamos lá, pessoal, ver se ela vai ter um encaixe perfeito. A gente vai ter que fazer alguma adaptação para engatar a plaqueta, né? Deixa eu apertar aqui, ela teve um encaixe muito bom, tá? Ó, sem folga nenhuma. Realmente encaixe muito legal, não vai fazer ruído, né? Ela até sobra um pouquinho nas laterais aqui, como dá pra ver. Só que o encaixe dela é bem preciso na altura, tá, galera? Então, realmente não precisa de fazer, botar um papelzinho ou alguma coisa do tipo para não estar fazendo ruído, tá? Ó, realmente ela entra com bastante pressão. Na hora de encaixar a mola, tem que encaixar bem certinho também para não vir a fazer nenhum tipo de barulho excessivo, né, galera? É muito importante. Normalmente eu faço assim, pessoal, boto a mola primeiro, tá? Botar a mola aqui na posição, encaixo bem para não ficar torta, né? E venho com a lâmina por cima, tá? Para fazer o encaixe. Só vou botar aqui rapidinho uma graxa de silicone na plaqueta, que é interessante vocês fazerem periodicamente, tá, pessoal? Pelo menos aí a cada 15 dias, né? Eu normalmente faço uma vez por semana, tá? Com a máquina que eu uso principal, é claro, né? A máquina que está em teste na bancada, né? O auxílio de uma chave de fenda, coloco bem nessa fenda aqui da plaqueta, né? Daqui tem contato direto eixo do motor e plaqueta, para não destruir ela, né? Querendo ou não, é uma peça de plástico, né? ABS, né, pessoal? Material um pouquinho mais fraco, né, em relação ao metal, então tem que lubrificar bem. Lembrando que essa graxa de silicone ela é interessante, que ela tem uma resistência de temperatura de até 200 graus, tá, galera? Então vai durar bastante aí, né, na máquina de vocês. Venho aqui, encaixo ela certinho no furinho. Vocês podem encaixar a mola primeiro, podem encaixar na plaqueta primeiro, vocês fazem do jeito que vocês preferem, né? Eu prefiro encaixar a mola primeiro para ver se ela ficou realmente encaixada corretamente. Então vamos botar o trilho de lâmina aqui por baixo, pra gente encaixar a lâmina por cima, né? Lembrando que tem que fazer regulagem depois de botar o parafuso da alavanca, tá, galera? Isso não vai adiantar de nada. Então eu vou fixar só um parafuso aqui, tá? Lembrando, não pode esquecer da porquinha lá dentro, né? Pra dar o aperto da alavanca. Senão vai tudo pelo ralo, tem que fechar tudo de novo. Vou botar só um parafuso, só pra dar um encosto aqui razoável, né? Pra ela não ficar solta. Agora eu boto o outro. Aqui eu não aperto, tá, galera? Estou só realmente botando no lugar pra gente encaixar a alavanca primeiro. A alavanca aqui vai me dar a dimensão da regulagem de zero gap, né? Mais pra frente, mais pra trás. Na hora que tiver na posição correta ali, né? Então agora eu venho aqui, boto na posição certa, né? Vou botar o parafusinho da alavanca. Não precisa apertar muito, senão ela fica muito pesada, tá, pessoal? Realmente a gente dá só um encosto ali pra ficar confortável na hora do trabalho aí de vocês. Pra mim aqui já é o suficiente. Ó, ficou bem silenciosa, dá pra ver, né? Aqui ela ficou com uma abertura um pouquinho maior, tá, pessoal? Dá pra perceber, né? Só que eu não me pilho muito, claro que eu vou apertar aqui depois, vai fechar um pouquinho, né? Porque normalmente todos os dias de manhã eu venho com secador de cabelo por essa lateral, pela outra lateral também, e por trás e tiro todo esse excesso de cabelo que fica aqui dentro da máquina, né? Então eu realmente não me frustro muito com esse tipo de problema, né, de acumular cabelo ali dentro, né? Primeiro passo, pessoal, centralizem a lâmina móvel, tá? É muito importante antes de fazer a regulagem, botar ela bem no centro aqui, tá? Achem o centro ali, mais ou menos no olho de vocês aqui, ó, sobrou um pouquinho pra cá, sobrou um pouquinho pra cá, ficou no centro. Após isso, vocês vão regular a lâmina, senão vocês, na hora de fazer a regulagem de lâmina, vai estar a lâmina um pouco pro lado, um pouco pro outro, né? Então achem o centro da lâmina móvel primeiro, que é a preta, tá? Agora eu vou estar afrouxando aqui. Só para achar o centro aqui, né? Vou estar posicionando ela mais ou menos aqui, o zero gap dela. Vamos lá.
Deixa eu estar apertando aqui. Eu acho que essa máquina não vai dar muito zero gap nervoso com a cerâmica não, tá? Vamos dar uma conferida aqui. Ficou até bem silenciosa, mas eu acho que o zero gap dela não vai ficar muito nervoso não, galera. Mas vai dar pra gente estar posicionando ela aqui. Botei ela bem no meio, tá? Ó, botei ela bem no meio. Olha só como ela tá soprando praticamente o mesmo lado, pros dois lados aqui, né? Sobrou pra cá e pra lá. Porque na hora do trabalho ela não pode chegar muito pra cá, nem muito pra lá, senão vai ficar pegando no pente e vai encher o saco de vocês, tá? Então isso é muito importante, ela ficar bem no centro ali. A minha ainda tá um pouquinho mais pra esquerda, tá? Não muita coisa, mas tá. Pouquinha coisa. Mas assim já é o suficiente, ela não vai ficar incomodando não, já é o suficiente para mim. Então aqui eu vou posicionar. Essa máquina não deu tanto zero gap com a cerâmica, mas ficou bem legal. Deu pra ver que ela ficou bem solta, olha só. Realmente para dar um zero gap melhor, teria que jogar essa lâmina aqui, ó, botar de repente uma da Medshow, que tem um furo um pouquinho maior, e vai dar para fazer uma regulagem maior, né? Porque aqui ficou até um zero gap que dá para trabalhar, mas tem que ficar um pouquinho mais justo, na minha opinião, tá? Para ficar mais fácil de fazer o fade navalhado, né? Aqui pode ser que não fique tão fácil, não. Aqui já está na posição dela. Deixa eu jogar esse lado só um pouquinho para trás, para ficar um pouquinho mais certo. Aqui, já apertei os dois parafusos. Já está regulada, né? É o máximo que dá para ajustar de zero gap aqui nessa máquina, tá, galera? É nessa máquina aqui. A grande maioria vocês vão conseguir regular. Agora, o que eu faço, William? O que é muito importante, pessoal, lubrificar bem, tá? Como é uma lâmina usada a fixa, vocês vão lubrificar bem. Façam esse processo de brunimento, né? Tá lubrificando aqui por trás, como eu gosto de lubrificar. Jogo a lâmina para trás, lubrifico aqui também, nessa cava traseira, né? Para deixar a lâmina bem soltinha, reduzir o atrito entre os materiais, né? Entre o metal e a cerâmica. Joguem a lâmina para a posição original novamente, liguem a máquina, tá? Que eu vou deixar na posição máxima. E façam o processo de brunimento, que é isso daqui, tá, pessoal? Deixem ela nessa posição aqui, trabalhando pelo menos uma meia hora, 20 minutos, para ela estar esfregando realmente um material no outro e fazendo o assentamento perfeito da cerâmica com a lâmina de vocês fixa, tá? Então isso é muito importante para a máquina não aquecer, para abrir o fio da cerâmica se não vir afiada originalmente, que pode acontecer sim, a cerâmica não vir muito afiada, aqui ela vai começar a abrir o fio dela, tá? E com certeza vai ter um corte bem mais macio e por incrível que pareça, pessoal, vai deixar o material mais liso, tá? Entre ambos os materiais e a autonomia da bateria de vocês vai ser maior também, tá? Então é muito importante sempre comprar uma cerâmica, até quando comprar uma máquina nova, fazer esse procedimento aqui antes de vir a começar a trabalhar. Então, pessoal, o procedimento feito, já fiz o brunimento, né? Vamos falar assim, eu já fiz o brunimento da lâmina e a máquina ficou muito silenciosa, olha só. Como realmente fica realmente muito bem instaladinha, depois do brunimento fica muito silenciosa. Uma pena esse modelo aqui, né? Não deu um zero gap tão nervoso, tá, galera? Mas é como eu passei pra vocês, se vir botar uma lâmina dessa daqui, tá? Uma da Pop Barbers, Medshow, né? Que tem a furação um pouco maior, até uma lâmina da UAU, tá? O furo do parafuso é um pouco maior. Vocês vão conseguir dar uma regulagem melhor nessa máquina aqui, sem fazer nenhuma adaptação, sem mexer na ponta da mola. Esse procedimento que a gente já tá acostumado, que eu fazia normalmente na NG 108, tá? Para fazer essa alteração. Se colocar uma lâmina com a furação maior, não precisa torcer a ponta da molinha, tá, galera?